Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @Sincero Santos, como está aí na tela, ao lado do meu nome. Bom, galerinha, o vídeo de hoje eu vou trazer 3 temas. O primeiro que eu vou trazer aqui é sobre Diego Pituca. O jogador fez uma postagem pós-jogo da vitória do Santos sobre o Água Santa, admitindo a má fase, que o jogador não vem atuando bem. Eu vou colocar aqui na tela para vocês a postagem do jogador. Vamos lá. O que o Pituca postou no seu Instagram. Resultado muito importante para nós, por todo o trabalho do grupo e o foco no nosso propósito. Precisávamos muito dessa vitória. Sei que meu momento individual não é o que desejo, mas por aqui me cobro muito todos os dias e sigo trabalhando firme para continuar ajudando meus companheiros, com a certeza de que minha melhor versão vai voltar. Ele ainda finaliza falando o seguinte: eu lutei muito para chegar até aqui e sei que ainda vou viver grandes momentos com essa camisa. Tá aí a postagem do Pituca admitindo a má fase. Bom, galera, para falar essa questão aí do Pituca, eu não vou me alongar muito. Assim, eu quero falar do jogador em geral e sobre o momento que ele vive hoje no Santos. Vamos lá, o jogador em geral, desde 2018 que ele surgiu no Santos, porque ele jogava naquele Santos B, aquele Santos B onde o Tassiano chegou a jogar, Vitor Bueno chegou a jogar, o Pituca se destacou e começou a ter chances no Santos principal, né? O Pituca teve um grande destaque na sua primeira passagem. Chorou ao ser vendido para o Kashima Antlers, chorou na sala do Rueda, é, falando para ele não vender, sabe? Não me vende, pelo amor de Deus, não me vende. Então, assim, você sempre viu disposição, vontade e, pelo menos do lado do Pituca, carinho pelo clube. Eu acho que o Pituca sempre teve essa identificação com o Santos Futebol Clube, porque mesmo depois que ele saiu, ele sempre deixou claro que poderia voltar algum dia para o Santos e acabou voltando. O que é legal é que assim, o Pituca, ele volta no pior momento da história do clube. Eu sei que você pode até falar, pô, Gabriel, mas o salário que agora ele recebe com bonificações após acesso, muita gente toparia voltar mesmo assim e recusaria outras equipes do Brasil. Bom, isso é verdade. Porém, eu não posso tirar o mérito do jogador. Eu acho que é um jogador que tem a intensidade, era um jogador que ajudava na marcação e na construção. Agora, o detalhe técnico que ele sempre precisou arrumar, melhorar, é a finalização. A finalização do Pituca sempre foi bem limitada, para não dizer muito ruim. Se ele melhorar esse fundamento, ele pode ajudar ainda mais o Santos. Então, assim, eu gosto do Pituca, acho bom jogador. Ele nunca foi craque, tá? Quando eu digo que nunca foi craque, não é para desmerecer o jogador. É que muita gente sempre colocou ele no patamar de jogador nota 8, 9. E o Pituca é um jogador, no máximo, nota 7. Repito, gosto do jogador, acho ele bom, porém nunca foi craque. Agora, sobre o momento que ele vive, realmente, desde o final do Paulistão do ano passado, eu posso até colocar alguns jogos da Série B, o Pituca não vem apresentando um bom futebol. Ele vem apresentando várias oscilações. E como ele ficou como responsável, líder de elenco ano passado, a torcida vai normalmente cobrar mais dele. E esse ano ele tem que ser cobrado. Ele ganha bem para isso. Ele é um bom jogador e tem futebol para isso. No caso do Pituca, a cobrança é por uma melhora, porque ele tem potencial para mostrar essa melhora. Ele tem futebol para ajudar o Santos.
Então, a cobrança da torcida é em cima disso e ela tem que existir. Porém, eu trouxe aqui, tanto na live de hoje cedo como no pós-jogo de ontem, que ele sentiu a torcida vaiando o nome dele no telão na hora de passar a escalação e os relacionados. Ele sentiu, quando entrou na partida, a torcida vaiar quando ele tocava na bola, as críticas pesadas. Depois ele se encontrou dentro da partida e conseguiu fazer uma partida até que razoável. Mas o Pituca sentiu, ao ponto que ele admite que está numa má fase. Bom, em relação ao jogador, acredito que ele possa dar a volta por cima e ainda ser importante para o Santos. Mas nesse momento eu acho que o ideal para ele é ficar no banco de reservas, porque potencial ele tem para ajudar, mas eu acho que é momento de preservar a imagem dele e deixar ele no banco. Ele não é esse bagre todo que muita gente está colocando, tá? É um jogador que sabe jogar, mas não vem apresentando um bom futebol, infelizmente, tá? Então, fica no banco, preserva a imagem dele. Quando recuperar um pouco mais do seu futebol, quem sabe ele pode voltar ao time titular, ok? Passando aqui para a segunda pauta, vamos falar de Aderlan. Aderlan que se machucou no fim do primeiro turno da Série B do ano passado, no jogo contra o Ituano. O Diário do Peixe apurou que Aderlan iniciou a transição física no Santos 7 meses após a lesão. Então, Aderlan está perto de estar à disposição de Pedro Caixinha. Bom, o Aderlan provavelmente deve estar à disposição no fim de março para início de abril. É até a previsão que eu venho passando para vocês aqui no canal há algum tempo. Bom, sobre o Aderlan, na situação que estamos na lateral direita hoje, é titular sem sombra de dúvidas. Ah, mas Gabriel, o Caixinha dispensou ele lá no Bragantino. Galera, vamos entender. A situação do Aderlan com o Bragantino no passado foi a seguinte. O Aderlan estava em término de contrato. O grupo RB tem uma filosofia de não contar com esse tipo de jogador mais experiente e falou para o Caixinha, não vamos renovar com o Aderlan. E mesmo ele tendo mais uns meses de contrato, já vamos liberar ele para o Santos. E foi o que aconteceu. Então, a dispensa do Aderlan não foi exatamente feita pelo Pedro Caixinha. Agora, sobre o Aderlan ser titular hoje, Léo Godoy, infelizmente, não correspondeu com a camisa do Santos, está muito mal. Aderlan na frente dele. O Aderlan 100% fisicamente, muito mais jogador. Sherman fez uma boa partida contra o Água Santa, mas o Sherman ainda passa por oscilações. Oscilações que o Aderlan não tem muito esse problema. Porém, o que acontece? Eu acho o Aderlan um lateral mais defensivo que o Sherman. O Sherman, eu acho que na parte ofensiva tem um pouco mais de qualidade e um pouco mais também de qualidade no 1 contra 1. Já o Aderlan, a principal característica dele é o desarme. Então, enquanto um lateral do Santos, que é o Sherman, vai muito bem no 1 contra 1 na parte ofensiva, o Aderlan vai bem no 1 contra 1 na parte defensiva. O problema que eu vejo sempre do Aderlan é que é um jogador faltoso, às vezes faz algumas faltas desnecessárias, mas se eu analisar regularidade e futebol, o Aderlan, para mim, hoje é titular. Ele estando 100%, para mim, hoje, ele é titular. Lembrando que ele renovou com o Santos por conta da lesão, o Santos não poderia deixar ele sem contrato, com ele não estando 100%, então por isso o Santos renovou com ele e o jogador pode voltar à equipe principal a partir do fim de março para início de abril, beleza? Eu acho que é uma volta que vai ajudar muito o Santos. Eu acho que a Aderlan pode ser bem útil nessa temporada, beleza? Bom, passando para o último tema, acho que é o tema que vocês mais querem saber, que é sobre David Washington. Surgiu uma especulação aí que o David Washington poderia melar porque 2 atacantes do Chelsea machucou e que o David Washington ainda não foi anunciado. Galera, como eu venho falando nas lives, o Santos estava esperando acabar o Sul-Americano Sub-20 para poder finalizar a contratação. E segundo o Fabrício Romano,
o cara que manja tudo de mercado da bola, principalmente é o cara que acerta todas as apurações, seja referente ao mercado da bola aqui no Brasil ou aí no exterior, ele postou o seguinte: David Washington passará por exames médicos nos próximos dias para se juntar ao Santos, por empréstimo do Chelsea, conforme o planejado desde janeiro. Documentos em ordem, já que o Chelsea guardou uma vaga para o empréstimo do David, considerando essencial para seu desenvolvimento. Bom, galera, primeiro, me parece que o empréstimo do David Washington é até a metade do ano com opção de compra. O que eu posso falar para vocês? Se o David Washington vir e acabar correspondendo esses meses, vai valer a pena comprar ele, mesmo sendo no meio do ano. Porque o David Washington foi um jogador que, infelizmente, o Rueda rifou ele. O Rueda pegou ele e vendeu por um preço de banana. Vendeu por um preço muito baixo. Eu sempre achei o David Washington um bom jogador. Um jogador promissor. Só que o que acontece? Quando ele sai do Santos de uma forma precoce, de uma forma errada para o Chelsea, o jogador chega lá sem maturidade, sem ter tido aquela lapidação correta no profissional aqui no Brasil, e o jogador acaba batendo e voltando. Olha, de verdade, a única preocupação que eu tenho é que, assim, seja um empréstimo por 3, 4 meses, ali em junho, julho, ou até o fim do ano, até dezembro, eu só tenho medo do Santos ser barriga de aluguel. Igual aconteceu com o Jean Lucas lá em 2019. Porque lá em 2019, o Santos pegou o Jean Lucas emprestado, o Jean Lucas foi muito bem aqui e foi vendido pelo Flamengo. E o Santos não viu a cor da grana. Nem taxa vitrine o Santos teve direito. Então, assim, tomara que nesse contrato, tudo bem ser empréstimo com opção de compra, tudo bem, eu acho que está dentro do viável e também pela qualidade do David Washington, também acho que vale muito a pena. Só que meu medo é o Santos não ter a prioridade de compra e o Santos não ter uma taxa vitrine. Por exemplo, chega no meio do ano, eu vou colocar um exemplo, a Inter de Milão quer comprar o David Washington. Aí chega e cobre qualquer oferta do Santos. Aí o meu medo é o Chelsea vender e o Santos ficar sem o jogador e sem dinheiro. Então, que pelo menos o Santos tenha a prioridade de compra e que também o Santos tenha uma taxa vitrine se alguém cobrir a proposta do Santos, tá? E também que o Santos tenha essa taxa vitrine se caso não comprar o jogador e outra equipe da Europa comprar ele. É a única preocupação que eu tenho, que eu gostaria de saber se vai ter isso ou não no contrato do David Washington. Em questão da qualidade dele por disputa de posição, ele vem para ser aquele reserva do Tiquinho ou revezar com o Tiquinho, ali como camisa 9 do Santos. Mas o David Washington pode ser polivalente, caindo pelas beiradas, ou talvez ser um segundo atacante, tá bom? Então, o David Washington é polivalente, pode ajudar muito o Santos nessa questão. Mas eu vejo ele brigando por vaga com o Tiquinho sendo titular enquanto recupera a forma física ideal, tá? Que o Tiquinho também está sentindo um pouco disso, só que vai ter a sombra do David Washington, que pode ou não tomar o lugar dele. A princípio, vejo o Tiquinho como titular e David Washington sendo uma baita sombra. E também, em alguns momentos, já que o Tiquinho tem uma idade um pouco mais avançada, o David Washington também podendo ser titular. Bom, eu acho que, no geral, é uma boa contratação. Minha única preocupação fica no quesito das cláusulas, né? Se tem alguma cláusula de taxa vitrine e de prioridade de compra, tá certo? Bom, galera, o vídeo é esse aí. Tomara que vocês tenham gostado. Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.